Olá, meu nome é Mariana Fioravante Barbosa, atuo como gerente de saúde da APAI de Pará de Minas e é um prazer estarmos aqui hoje apresentando para vocês a prática de intensivo de marcha na primeira infância em crianças com deficiência. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho da nossa instituição, né, que é uma associação de pais e amigos dos excepcionais, e ela foi fundada em 1969 por meio de movimento de familiares de pessoas com deficiência, principalmente pais e mães, que se sentiam carentes dos serviços ofertados em nosso município. Então, eles queriam ter o direito de todas as crianças com deficiência a estudar, a aprender, direito à saúde e de uma assistência. A nossa missão como instituição é promover e articular as ações de defesa de direitos e realizar as prestações de serviço nessas áreas de educação, saúde e assistência social, sempre pensando na melhoria da qualidade de vida dessas pessoas com deficiência intelectual e múltipla em todo o seu ciclo de vida. Agora, especialmente para a primeira infância, a gente da área de saúde tem um programa de intervenção precoce avançada. E eu, como gestora dessa área da saúde, a gente fomenta e estimula os profissionais a estarem sempre pensando em novas práticas, práticas inovadoras, para que possam desenvolver as habilidades e desenvolver essa criança com deficiência ou com atraso de desenvolvimento. Então, eu vou chamar aqui, né, a técnica que implementou esse intensivo de marcha e que a gente tem colhido excelentes resultados. A gente tem uma abordagem participativa das famílias, então a gente incluiu as famílias nesse processo de reabilitação e eu gostaria que ela apresentasse detalhadamente como que foi essa implementação. Então, gente, a marcha a gente sabe que é considerada uma das aquisições motoras mais importantes do ser humano, justamente por ela estar relacionada com a nossa sensação de liberdade, nossa sensação de ir e vir. E aplicar esse conceito nas crianças que têm atraso tem sido muito importante, porque as famílias têm uma grande preocupação. Numa entrevista, né, numa pequena entrevista que eu fiz com cada familiar que participou desse intensivo, antes delas saberem que seria um intensivo de marcha, era qual seria a sua maior preocupação com seu filho. E 100% delas responderam que a primordial é a marcha. Eles queriam que a criança primeiro alcançasse a marcha. Então, diante disso, a gente tem alguns artigos científicos mostrando, comparando as crianças típicas com as atípicas, né? Nesse artigo especificamente foi criança típica com síndrome de Down, mostrando que as crianças deficientes têm um atraso relevante perante as crianças típicas. E esse artigo comparou, então, mostrando que a criança com síndrome de Down, por exemplo, ela tem a aquisição da marcha com a idade média de 24 meses. E mostrou também que quando a família participa disso, junto com uma estimulação precoce, essas crianças conseguem diminuir esse tempo. E a gente vai mostrar que com o intensivo, juntamente com a família, a gente conseguiu diminuir isso mais ainda. Eu vou falar um pouco mais para frente. Então, o nosso público-alvo aqui no SER são crianças de um ano e um mês até 6 anos e 11 meses, que participam do PIPA, que é o Programa de Intervenção Precoce e Avançada. Crianças que tenham deficiência e que tenham atraso de marcha. A gente utiliza de recursos bem simples, a gente não tem nenhuma técnica específica, a gente não tem nenhum recurso tecnológico, são coisas bem simples, principalmente fornecidas pelo SUS. Um deles é o andador e o outro é esse colete. Esse colete não é fornecido pelo SUS, mas a gente tem costureiras que fazem e ele também é de baixo custo. A gente utiliza de um protocolo mensal. Então, esse protocolo contém 4 sessões semanais presenciais aqui no SER e 2 sessões que a gente passa para a família como um dever de casa. A duração do intensivo é de 30 dias, sendo que cada sessão tem uma duração de meia hora. Então, é um paciente por horário. Então, eu sempre baseio em metas simples. Por que metas simples? Simples e semanais. Para eu conseguir ganhar essa família, se eu consigo colocar metas pequenas, eu alcanço aquilo ali por semana, a família vai vendo esse ganho pouco a pouco e eu vou ganhando essa família. E essa família vai ter um engajamento maior no meu processo de reabilitação. Então, a gente usa de instrumentos padronizados para avaliar essas crianças antes e após. Então, a gente utiliza o GMFM, que é um instrumento padronizado que avalia a função motora grossa.
e eu utilizo o Denver 2, que avalia o desenvolvimento global das crianças em áreas da linguagem, motor e comportamental. Então, o GMFM é utilizado principalmente para crianças com síndrome de Down e para paralisia cerebral, e o Denver para crianças que apresentam atraso. Então, das crianças com síndrome de Down, que eu vou falar o resultado primeiro, foi o nosso melhor resultado que a gente teve aqui. Todas tiveram um resultado satisfatório, mas as crianças com síndrome de Down foram, assim, muito interessante o resultado. O GMFM ele divide em etapas, então eu apliquei as etapas que as crianças estavam naquele momento. Então, que é o ficar de pé, a média de pontuação delas foi de 22%, e no final do intensivo alcançou 95%. E o item, que é o andar, correr e pular, que no início a média da maioria foi de 13%, finalizou com 87%. Por que eu não alcancei 100% nesse item, já que a criança está andando? Porque eu não estimulo ela a correr e pular. Então, ficou alguns itens que essa criança ainda vai alcançar. E todas as crianças que participaram do nosso intensivo com síndrome de Down alcançaram a marcha funcional, sendo que uma delas alcançou a marcha dentro do que a gente fala do marco motor, que é 1 ano e 5 meses, o que foi bem abaixo do esperado para criança com síndrome de Down, que é acima de 24 meses, né? Então, todas alcançaram abaixo de 24 meses. Já as crianças com paralisia cerebral do tipo hemiplegia, a gente também obteve um sucesso. Todas as crianças alcançaram a marcha funcional com o GMFM inicial de 25%, depois 88% no ficar de pé, e no item andar, correr e pular com 13% e 89% no final. Também foram ganhos grandes, com grande satisfação das famílias e nossa também. Agora, as crianças com deficiência múltipla, e a gente teve deficiência múltipla, inclusive crianças com paralisia cerebral tetraespástica e autismo, e além de tudo com a deficiência intelectual associada, a gente não teve um ganho da forma que a gente gostaria. Ela não alcançou a marcha funcional, ela não se tornou independente, mas ela melhorou no padrão que ela estava. São crianças que já andavam de andador, mas não tinham muita direção de rumo, de sentido. Então, no intensivo, a gente conseguiu que essa criança pudesse ter um melhor desenvolvimento da marcha no andador e no seu dia a dia, principalmente em casa, que foi o relato das famílias. E as crianças com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, a maioria delas são crianças prematuras que a gente atende aqui, inclusive prematuridade extrema de 24 semanas, a gente também alcançou a marcha funcional em todas alcançando a marcha funcional dentro do padrão motor, que é de 1 ano e 5 meses. Apesar delas terem 1 ano e 9 meses, a gente alcançou com 1 ano e 5 meses, porque a gente considera a idade corrigida. Então, síndrome de Down, atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e paralisia cerebral mais leve, a gente está tendo sucesso de 100% das crianças. E uma melhora significativa das crianças com comprometimento motor um pouco mais comprometida, né? A gente teria um vídeo para passar. Então, a conclusão que a gente faz isso é que o programa é muito eficaz, é de baixo custo, de alta resolutividade e de fácil implementação na saúde pública. Ele não necessita de aparelhos ou técnicas específicas, utiliza de recursos simples e empenho diário do profissional e da família. São utilizados andador infantil, que é fornecido pelo SUS, o colete andador, que as mães conseguem fazer em casa, além de brinquedos simples para auxiliar nas atividades lúdicas. E esse programa não seria possível se não fosse o empenho da família. Durante a sessão, um familiar ou um responsável, é obrigatório a entrada dele durante a sessão, ele participa ativamente, porque são feitas atividades para casa, né? São pequenas metas por dia, mas tem que ser feito em casa todo dia um pouquinho, né? E a família, quando a gente consegue o engajamento dessa família, a gente consegue esse resultado antes mesmo dos 30 dias. Então, a gente ficou muito feliz com esse projeto, de poder estar realizando uma expectativa grande, uma ansiedade, diminuindo a ansiedade desses familiares. E isso causa um impacto social que eles têm falado para a gente diariamente, que é levar a criança no parquinho, que antes tinha vergonha, de não ter aquela comparação que, infelizmente, a sociedade compara uma criança com a outra. Então, foi muito satisfatório implementar esse projeto aqui no SER. Pronto.
Abre o seu. Mariana, o seu está aberto. Você ainda vai complementar algo, Mariana? Ou a gente Pode falar? pode? Então, tem um vídeo, né, para passar, então ele vai estar na nossa apresentação, não sei se você pode editar. Então, só para concluir, que é uma grande satisfação a gente realmente quebrar barreiras, né, com essas crianças com deficiência. A gente percebe que com esse projeto as mães passam a enxergar as potencialidades daquela criança e acreditar no desenvolvimento delas. E isso é muito importante. Então, depois desse projeto, que teve o intensivo de marcha, o segundo ponto que as mães tinham a maior vontade que acontecesse com os filhos era de poder a criança falar, né? Que geralmente essas crianças também têm o atraso da fala e da linguagem. Então, hoje a gente já evoluiu esse projeto, a gente tem hoje um intensivo de marcha e fala, né? Então, é algo que a instituição tem sempre buscado, essa capacitação, qualificação da equipe e fomentando mesmo essas práticas de baixo custo, né? Em formato intensivo, que tem um impacto para a criança e para a família e também diminui o tempo dela de reabilitação na instituição. Então, isso é muito importante para a gente também, ser eficiente e eficaz. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mariana, agradeço, Thaís, pela apresentação de vocês. E para enriquecer o debate, nós convidamos uma especialista no marco legal da primeira infância para poder fazer comentários sobre a apresentação de vocês. Então, com a palavra, a doutora Luzia Lafite. Com o pessoal. Bom, olá, boa tarde, Thaís. Boa tarde, não. Oi, Thaís. Oi, Mariana. Eu acho que foi, assim, é muito interessante. Eu vou pegar uma abordagem do projeto que me chamou muita atenção, que a marcha, ela é o primeiro sinal, praticamente, de autonomia da criança em relação à mãe, em relação ao pai. Vocês poderem, de certa forma, fomentar essa autonomia na criança e acelerar esse processo, ou melhor, estimular esse processo de autonomia, não de acelerar, mas de estimular esse processo de autonomia, com a participação da família, eu acho que é um ponto fundamental no respeito à participação infantil, que é tão importante no marco legal e que tanto fala. Porque a criança, uma das formas com que a criança participa é a forma motora, não é só a forma verbal. Até antes da fala, ela já está participando de algum momento, de alguma forma. Participando no sentido de mostrar a opção que ela tem, participando no sentido de mostrar o desejo que ela tem, participando no sentido de uma interação que ela possa fazer. Então, assim, eu acho que esse ponto que vocês trouxeram, dentro, né, pegando o eixo do marco legal, como o respeito à individualidade, essa criança que é tão ímpar, né, que o marco legal fala muito nisso, vocês trouxeram um elemento que, de certa forma, fomenta a integração dessa criança na sociedade. Ela dá autonomia e ela fomenta a integração dessa criança na sociedade. Começando pela família, como vocês apontaram, pelo respeito pela família, etc. Mas, por outro lado, a família já podendo levar essa criança para um outro contexto externo. E o Marco também fala da importância de se olhar para a criança em contextos não só da saúde, da educação, etc., que a gente estava até conversando um pouco, mas no contexto do ambiente, do meio ambiente, do espaço, da rua, né? Do parque. Então, assim, é tirar essa criança de uma reserva, digamos assim, de uma contenção ambiental e levar essa criança para uma exploração de ambiente. Então, eu acho que isso é muito favorecedor e isso está muito dentro de um respeito à individualidade e à fomentação do desenvolvimento infantil dentro da particularidade de cada criança. E aí eu acho que o eixo muito legal é o da participação infantil. Eu tinha ficado, quando a Thaís estava comentando, eu fiquei curiosa para saber da fala, né?
E aí vocês colocaram, eu ia perguntar, que outra habilidade a criança apresentou concomitante ao andar, né? Se ela tinha evoluído para alguma questão da fala, porque é muito próximo, né? A mobilidade motora com a fala. E aí você colocou, né, que já é um outro passo de um projeto que integra. Então, veja, a gente está falando de um outro ponto, que é o ponto multissetorial do marco legal. Então, assim, quando estamos falando de criança de 0 a 6 anos, nós precisamos olhar para um contexto que é muito mais amplo e aprofundar essa multissetorialidade. E é isso, é chamar do motor para a fala, do sentido, e por aí vai a outra evolução da criança. Eu acho também, aí é um ponto para pensar e depois para poder refletir melhor, que é o quanto essa ação, esse projeto, esse programa de vocês pode ser incorporado dentro de uma política pública. Porque se vocês avaliaram, que é um outro ponto que a gente assiste muito no marco legal, que os programas de política pública precisam ser muito bem, os programas, os projetos precisam ser avaliados para eles poderem se tornar uma política pública. Se vocês avaliaram, tem esses elementos, quanto valeria a pena já começar a pensar nessa ponte de uma política pública, de colocar isso dentro, se já não pensaram, mas assim, evoluir isso para uma política pública, e aí sim, na política pública, poder falar com uma ampliação maior da intersetorialidade. Né? Aí poder falar, cruzar, né, com outras ações que possam fortalecer o andar autônomo dessa criança, desse projeto ser. Eram esses meus comentários e muito obrigada por vocês terem apresentado. Luzia, gostaria de colocar que sim, uma vontade nossa de incorporar essa prática a políticas públicas, começando pelo nosso município. Já é uma meta nossa desse ano, que infelizmente foi paralisada por causa da pandemia, mas que a gente vai retomar, de capacitar a atenção primária nessa metodologia, tendo em vista que existem fisioterapeutas, né, no campo de ação, e até mesmo os educadores das creches infantis. Como eles podem estar estimulando, porque isso não precisa estar preso só à modalidade da fisioterapia, né? O profissional, ele consegue fazer o desenvolvimento desse marco motor da criança. Então, é algo que a gente acha que deveria ser já acompanhado na puericultura da criança. Já apresentamos isso aqui para a coordenação da atenção primária e foi muito bem aceito. Agora a gente vai guardar o momento que a gente possa capacitar presencialmente. Então, é algo que a gente quer expandir mesmo e que essas crianças com atraso possam ser identificadas mais precocemente e ser tratadas ali perto da sua casa, no seu ambiente, ou na própria escola ou creche que frequenta, né? É a nossa intenção, estar mais perto de casa. Legal. E em relação à autonomia, a gente fica pensando, né? O primeiro caso que a gente teve aqui, na verdade, a mãe gostaria que ela fosse daminha, né, de casamento da madrinha. Então, a mãe queria muito que ela andasse, né? E aí foi com todo aquele afinco, ela foi nosso projeto piloto aqui dentro. Então, a mãe muito engajada e a gente conseguiu ela entrar na igreja carregando a aliança. Então, olha a importância desse marco, né, para a família. Então, é isso que a gente tem para contribuir, né? Estamos à disposição, vamos disponibilizar aqui os telefones, e-mail, e qualquer dúvida podem entrar em contato conosco. Muito obrigada. Obrigada a você. Eu que agradeço, Mariana, Thaís, Luzia, e lembrando a todos que vocês vão poder interagir e tirar dúvidas com eles, tanto com os apresentadores quanto com a nossa especialista, nos fóruns de discussão que vão estar abertos a partir do dia 18, tá bom? Muito obrigado.